notícia desta noite. O tema é maioridade penal e aqui a nossa conversa está adquirindo uma profundidade muito interessante. Professor Humberto, a gente terminou aqui com pontos de vista muito interessantes, já retornamos aqui. Eu pergunto para o senhor, quem são esses jovens que praticam criminalidade hoje e como abordar a questão também desses jovens que já são criminosos? Eu vou inicialmente fazer algumas considerações preliminares a essa questão. Eu acho que nós estamos, no Brasil, chegando a uma encruzilhada. A encruzilhada consiste em definir qual o modelo de Estado que nós estamos querendo para esse país. Se nós queremos um modelo de Estado que seja repressivo, que seja que intervenha nas relações individuais com maior eficácia, um Estado que queira dos cidadãos o máximo de impostos possíveis e um Estado que busque um relacionamento com a sociedade, um relacionamento mais implacável. Ou, se nós queremos um Estado que busque o bem-estar das pessoas, que busque a evolução espiritual e moral da população, que busque os valores cristãos, os valores espirituais, que busque a proteção ao meio ambiente e aos direitos humanos. Então, se nós queremos esse Estado, nós temos que aumentar muito, e isso é tarefa do governo, do Estado brasileiro, aumentar as proteções que são dadas pela Constituição aos cidadãos, inclusive a proteção que está previstas, as medidas de proteção, os direitos que estão previstos para os nossos menores, para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Eu emendo aqui uma pergunta. O senhor acha que o Estado brasileiro está em dívida e isso está na conta do Estado brasileiro, esta criminalidade que temos, especialmente a juvenil? Justamente, eu acho que esse ciclo, para que nós passemos a investir mais nos valores espirituais, morais, numa relação mais pacífica entre os cidadãos, mais respeitosa, o Estado precisa atacar as medidas de proteção aos seus habitantes, à sua população. Então, essas medidas de proteção, no caso da criança e do adolescente, elas são muitas. Inclusive, por exemplo, o direito ao ensino. Estou aí bem acompanhado de um professor universitário. E nós estamos vendo a degradação do ensino básico brasileiro, o que está acontecendo das escolas atualmente, e isso não favorece a proteção necessária à criança e ao adolescente. Nós temos um sistema penal deficiente. As prisões não são instituições reeducadoras como deveriam ser, e sim viraram abrigos para amontoar pessoas que são consideradas nocivas à coletividade. Mas nós sabemos, e isso está na lei, que a prisão deve servir para reeducar o indivíduo que comete um crime. Então é por aí. Eu acho que o Estado tem que investir muitíssimo mais no ensino,
na recuperação, inclusive, eu acho que eu posso empregar essa palavra, recuperação, nós precisamos melhorar o nível do nosso ensino, mas não falo simplesmente do ensino, eu falo do ensino educacional, educar a população, e isso está em falta. Eu retomo. Nós precisamos melhorar as nossas prisões, nós precisamos adequar as nossas prisões e os nossos a reeducação das pessoas e não somente ao isolamento delas. E nós precisamos redimensionar os nossos estabelecimentos de correção de menores para que eles sirvam as suas finalidades precípuas, que é a reeducação desses menores e que eles possam ser recuperados para a sociedade. Dando também ênfase às suas palavras, eu trago aqui uma entrevista, trecho de uma entrevista do secretário-geral da CNBB no último dia 26 de março, sobre a questão da maioridade penal, e ele dizia assim: um efeito grave dessa medida é que desresponsabiliza os agentes públicos dos poderes da República, inclusive o Congresso Nacional, de sua missão institucional de garantir o acesso aos direitos básicos como a educação de qualidade, saúde pública, segurança, transporte público, acesso à cultura e ao lazer, a prática esportiva saudável a esses jovens, Isso. Ou seja, os direitos civis, políticos e sociais para a melhoria da condição de vida de nossa população. Isso. Trazendo esse trecho aqui, eu me lembrei de uma conversa que nós tivemos aqui antes de entrar no ar, em que dizíamos o seguinte: quando a gente está hoje num semáforo, quando a gente vai num beco ou numa rua e vem um menor, a gente teme mais do que um adulto, porque a gente imagina que aquele menor, ele não tem nada a perder se cometer qualquer infração contra nós. E observando por este lado aqui, professor Luiz, porque esse menor, é ele que está no lugar errado ou de fato ele deveria estar na cadeia? Ele devia estar com a família, devia estar fazendo seus deveres, não devia certamente estar ali. Este medo nosso, da nossa sociedade, quando vê um jovem hoje, que talvez tema mais pelo jovem, quando enxerga um jovem do que um adulto se aproximar, é um medo que talvez explique o alto índice de brasileiros que quer a redução da maioridade penal, mas a questão não é só essa, não é? Não, não é que os jovens não tenham o direito de circular. Quando a gente vê um jovem na delinquência, aquele lugar é um não lugar. O jovem, quando ele está na rua praticando a delinquência, aquilo é um sintoma, não dele, da conduta individual, é um sintoma das condições sociais em que não só ele vive, mas todos nós vivemos. Então, a tendência instintiva e natural era, como se num jogo eletrônico, eu vou e deleto aquele eu apago. Mas não é assim. A presença desse jovem, ela está ali, é um sintoma e é uma espécie de mandatório imperial de que a sociedade tem que fazer alguma coisa. E aí eu volto à questão dos modelos de justiça, a justiça restauradora. O que me preocupa com essa questão de maioridade penal é o que será feito do restante da longa vida daquele jovem. Porque se eu baixo a maioridade penal, por exemplo, para 16 anos, o que me preocupa não é aqueles 16 anos, é o que dali para frente vai ser feito com uma pessoa que já aos 16 anos apresenta condutas delinquentes, problemáticas, ameaçadoras e amedrontadoras. Aí vamos, digamos assim, vamos isolá-lo da sociedade. Então a gente teria que criar numa sociedade um isolômetro, sabe? Agora, o que me preocupa é o seguinte: se a sociedade não restaurar as condições de inserção e de cuidados, porque aquele jovem ele precisa mais cuidados do que... Isso é um pouco assim, comparando analogicamente com aquele pai que tinha 2 filhos, e um ficou em casa ajudando e tudo, e o outro foi para o mundo. Quem mais precisa é aquele que foi para o mundo.
Lamentavelmente. Uma família tem 5 filhos. Um deles foi para a rua, foi para a delinquência. Aí, do lar para a prisão, tem que ter um intermediário. Agora vamos à questão penal, porque o enfoque penal, ele é um enfoque punitivo e um enfoque, digamos assim, para lavar a alma, sabe? O glorioso Dalai Lama, ele diz que quem lava a honra com violência, lava a honra com lama, não lava a honra, sabe, de forma... Então, esse foco, digamos assim, porque a tendência, quando a gente vê o noticiário, é ter raiva e vontade de vingança. Se a gente for seguir a vontade de vingança, ele teria que ser cortado ao meio, partido, dilacerado, em praça pública, como foi o Tiradentes. Digamos assim. Professor, mas eu pergunto o seguinte. Agora, a sociedade brasileira, diante desse a vontade ponto, que as pessoas têm era porque é o seguinte, vontade de a raiva justiça, que... né? Não, pois mas o que é justiça? Sim. O que é justiça? Esta é a pergunta. O enfoque, quando ele é vingativo, penal, é pena de morte, é linchamento, é execração, tiro na nuca, não sei o que tem. Olha, 25 anos de existência da filosofia nos ensinam o quê? O ser humano é aquele dotado de perfectibilidade. Entre os seres, talvez seja o único que nasce e pode ser dotado de aperfeiçoamento enquanto ele exista. Um bicho, vamos pegar aqui o coelho. O coelho nasce coelho, não adianta você educar o coelho nasce coelho, ele adquire alguma coisinha e tal, mas é o maior coelho. O porco, nasce porco, você adestra um porco, mas é porco e pronto, vai. O macaco, nossa, é inteligente, adquire perspicácias, peripécias, pega o macaco, leva para o circo, ele faz gracinha e tudo, vai continuar macaco. O ser humano é aquele que dá retorno ao investimento. Por isso que ele é um ser humano dotado de perfeição. Nós não podemos desistir dele. Agora, a tendência punitiva, vingativa, é de uma espécie de isolar aquela pessoa. Então, mas o que eu quero perguntar é o seguinte, a pergunta que cada cidadão se faz, eu imagino, na hora de um crime de grande repercussão. E o que fazer com este jovem de 16 anos, de 14 anos, de 15, de 13, de 17? Evitar que ele chegue lá. Que cometeu este crime bárbaro. Não, evitar que chegue lá. O crime bárbaro tem que ser tratado como crime bárbaro. Eu não estou dizendo, porque muita gente acha, esse pessoal dos direitos humanos é bonzinho com criminoso. Não é isto, sabe? Não é isto. Não é ser bonzinho com o crime hediondo. Esses casos têm que ser tratados na sua dimensão. Agora, se achar que reduzir a maioridade penal vai por atacado, então, os casos são singulares, são interdisciplinares, exige equipes multidisciplinares para tratar do assunto. Professor Humberto, o que fazer? Acrescentaria algumas reflexões sobre isso. Primeiro, vamos ser honestos conosco, com cada um de nós. No nosso íntimo, nós já passamos pelos 16 anos. Aos 16 anos, nós tínhamos uma responsabilidade que nós temos hoje. Será que nós temos a mesma dose de responsabilidade que nós temos agora? Será que nós tínhamos aos 16 anos? Maturidade, consciência. Uma série de coisas. É verdade que nós tínhamos discernimento do que nós estávamos fazendo. Desde os 12 anos, ou menos, a criança, o adolescente, já sabe o que é o bom, o que é o ruim, o que é o bem e o que é o mal. Já tem essas noções, já sabe que se ele tiver matar uma pessoa, ele está cometendo um crime. Mas eu falo na responsabilidade, no envolvimento em situações. Será que o envolvimento em situações aos 16 anos é o mesmo que o envolvimento em situações aos 18, aos 20?
ou não há uma gradação disso. Eu nem falo na responsabilidade moral, que deve, evidentemente, ser avaliada em cada caso. Eu falo em geral. Eu mesmo, eu me considero que aos 16 anos eu era um irresponsável. E apesar de não ter sido envolvido em nenhum delito grave, nenhuma situação de criminalidade, mas eu não tinha responsabilidade aos 16 anos. E acredito que a maioria da população, cada um de nós, não tinha a responsabilidade aos 16 anos que tem agora. E pode até ter cometido besteiras, ter feito coisas exatamente. erradas. Não é? Exatamente. Agora, isso é um ponto de vista. Segundo, se nós sabemos que os criminosos adultos maiores de 18 anos, e sobretudo aqueles que fazem a criminalidade organizada, que é uma dos maiores flagelos desse país, os que fazem o comércio, o tráfico de tóxico, o que executam ações de homicídio e latrocínio, etc., essas pessoas costumam se utilizar de menores e costumam cooptar menores para que eles participem e mesmo executem esses crimes. Agora eu pergunto, e se baixarmos de 18 para 16, será que essa criminalidade não irá se voltar para os que têm menos de 16, menos de 16? Porque um menor hoje, com 12, 14 anos, ele já é capaz de já ter uma compleição física que pode ser utilizada para a prática desses crimes. Então eu pergunto, isso não iria trazer um problema ainda maior, baixar essa taxa de maioridade para 16 anos e, a partir daí, os criminosos iriam utilizar menores de 16 anos para a prática de crimes. Isso é uma questão que eu submeto à reflexão de todos. Vamos fazer o seguinte, no próximo bloco nós vamos continuar e eu vou deixar no ar a pergunta. Viu, professor? O senhor vai ter tempo para também responder com mais detalhes ainda. O que fazer com estes menores que cometeram graves delitos e que tratamento dar a eles? O que fazer? Como tratá-los? O Estado está em dívida com isso? A família também tem sua parcela de culpa nisto? No próximo bloco a gente continua.